Olá! Ainda sobre o assunto de ler, sobre a leitura, sobre a queda, da leitura que está acontecendo e o quanto ela interfere emocionalmente nas nossas crianças. Então, são dados mundiais, pesquisas que foram feitas mundialmente, onde mostra que as crianças não estão lendo. Mas aí você pode parar para pensar assim, mas hoje elas têm mais acessos, ao livro, ao clube de leitura, vários incentivos que a gente vê hoje. Mas não, as crianças não estão lendo livros, estão lendo livros curtos, textos curtos, sintetizados, superficiais. Então, não aprofunda aquele conteúdo, aquele assunto, aquela abordagem. Então, isso está acontecendo nas escolas, em casa, na sala de aula ou na sala da casa da gente, se a gente não prestar atenção. O que é que o meu filho lê? Do que ele sabe falar? Então, por que as crianças estão lendo esses textos curtos? No Congresso Internacional de Mães foi falado um pouco sobre a questão da leitura. A gente olha muito a leitura como uma questão de conexão, um momento de ler com os filhos no fim do dia, a gente aqui tem, e é um momento de conexão, um momento deles ouvirem, desde bebê, a voz da mãe, conhecer o mundo através dos livros, a imaginação, e tem N objetivos na leitura, Mas um que eu não tinha ainda parado para pensar, o tamanho disso, o tamanho da importância de ler, quando eu vi que lá no Congresso, que as crianças estão lendo textos curtos, mais sintetizados. Tanto aqui no Brasil como fora, as provas estaduais, as provas do Estado, elas estão mais à mercê da política, do que acontece no Estado. Então, muitas vezes, esses dados são maquiados. Então, as provas federais já não estão tão sujeitas a isso. As provas federais são mais rigorosas. Então, o que nós vemos? Uma queda na capacidade das crianças de interpretar. Uma queda na capacidade da criança de focar na memória, na profundidade do que ela consegue falar, do que ela trata os assuntos dela. Então, isso tudo já está acontecendo, E altos índices de depressão, de ansiedade nas crianças, a violência contra si e contra o outro. Isso tudo a gente vê nas redes sociais. Então, ao invés da criança estar se encantando com o mundo onde ela vive, se encantando com as possibilidades que existem na vida dela, ampliar o seu repertório, olhar para a diversidade que tem no mundo em volta dela, nós ficamos consumindo telas vazias, textos vazios, ficamos aqui lendo não, muitas vezes vendo roupa, maquiagem, brinquedos, joguinhos, TikTok, que gera uma ansiedade porque vem uma Netflix, vem um assunto atrás do outro e você não sabe nem o que você estava procurando aqui. Imagina uma criança, Então, isto aqui interfere na depressão da criança, na ansiedade da criança, na violência que gera muitas vezes dela com ela mesma, de não se cuidar, de não se preservar, e a agressão com o outro. Então, pessoas que não sabem, olha só isso, ler, interpretar, pensar, não tomam boas decisões. Então, olha só a importância da leitura. Se a gente não pensa, se a gente não reflete, se a gente não interpreta, a gente não toma boas decisões. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Nem parar para si, nem para o mundo,
As decisões não vão ser tomadas de forma clara para aquilo que ela quer, para ela mesma, na vida dela, né? No dia a dia dela. A criança de 10, 11, 12 anos, 8 anos, ela começa a ver o que ela gosta, onde ela quer estar, com quem ela quer estar, o que ela quer estar fazendo do tempo dela. Então, uma dica muito importante e que vai facilitar todo esse mundo das telas. Uma dica muito importante é você 15, 20 minutos parar para ler com o seu filho. A leitura com o seu filho, a leitura para você, né? No outro vídeo eu fiz um apanhado de livros para mães, livros para estar lendo para as crianças. Eu vou esmiuçar um pouco mais aquele vídeo, mas aqui é para você entender a importância da leitura emocionalmente para o seu filho, para o meu filho. E para você também, mãe, pegue o seu livro. Você vai ser um exemplo para que ele procure alguma coisa para ele ler, do seu lado, sentado do seu lado. Isso pode ser antes de dormir. 20 minutinhos que a gente vai para a cama antes, sentar junto na cama e ler para ele, e ler para ela. Porque nós estamos falando das nossas capacidades. Olha só, se ela não tem foco, se ela não aprofunda o assunto, se ela não se encanta, como que ela vai trabalhar as capacidades dela? Se nós não escolhemos, uma vez eu ouvi essa frase, se nós não escolhemos, escolhem por nós. Escolhem por você, Marcela. Eu vi isso há 10 anos atrás. Foi quando eu tive o Luca. Eu ouvi isso na minha terapia. Se você não escolhe, escolhem por você. Que seja o sabor de uma pizza. Que seja o passeio que você vai fazer em família. Escolhem por você. Então é muito importante que os nossos filhos escolham. Não é para acertar. Não é para ser perfeito. Mas que eles saibam que eles têm essa possibilidade de escolha. Isso é muito, muito importante. Então, porque a nossa capacidade de escolher, porque para eu escolher, eu preciso pensar. Então, olha só como que escolher é um pouco trabalhoso. Não é simples escolher. Para mim, não é simples escolher. Sempre foi difícil. Porque a sensação que eu tinha, que eu tenho, às vezes ainda, é de que se eu escolher, eu vou perder alguma coisa. E é assim a vida. Então, olha como que é uma questão emocional. Quando eu não trabalho o meu pensamento, o meu foco, a minha profundidade, as minhas escolhas, a capacidade que eu tenho, que a neurociência está mostrando, né? A importância disso tudo aqui. Para que eu consiga me relacionar e me desenvolver, me desabrochar e olhar o mundo e ter segurança em mim para seguir a vida. Então, olha só, para eu escolher, eu preciso parar para pensar. Para eu pensar, eu preciso focar. Para eu pensar, eu preciso focar. Para eu focar, eu preciso aprender a sentar e decidir que eu sou um ser humano, né? Que eu penso, que eu sinto, eu elaboro, eu tenho memórias e não sou um ser superficial, que falo de um monte de coisas, que eu sei diversos assuntos, mas eu não aprofundo, eu não olho para mim. Eu não paro para pensar no se eu gosto do que eu estou fazendo, se é isso que eu escolhi. Então, eu vou repetir que é muito importante. A capacidade de escolher, a capacidade da escolha. Para eu escolher, eu preciso pensar. Para pensar, eu preciso focar. Para eu focar,
eu preciso ler, aprender. Para eu ler, eu preciso aprender a sentar e decidir. E decidir que eu sou um ser que sinto, que penso, que tenho vontades, que tenho minhas opiniões, e não o que todo mundo faz, e não o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está assistindo, o que todo mundo está comendo, o que todo mundo está falando. Não. Porque onde nós olhamos, na televisão, no cinema, as séries, a violência, ela está escancarada. No celular, todo dia tem uma agressão, tem mentiras, fake news, né? Existe uma violência escancarada em volta de nós. E que realmente faz a gente tolir o nosso olhar, o nosso pensamento, e a gente fica muito acanhado, né? Com a parte de elaborar muito acanhada, muito sem, peraí, é isso que eu quero? É isso que eu quero estar assistindo? É isso que eu quero estar vendo? Então esses estímulos, né? Todos esses estímulos de violência, às vezes a brincadeira, né? Eu tô aqui, eu ouço a brincadeira, essa brincadeira não é legal. Não, peraí, vamos escolher outra brincadeira. Vamos falar de outras coisas. Né? Inventa, mas a gente acabou de inventar. Não, meninos, inventem outra brincadeira. Né? A gente precisa de coisas, de pensamentos, de fala, de imagens felizes. Porque chega o que já está aí a todo momento. Então os estímulos agressivos, eles acabam com a nossa sensibilidade, com a nossa maneira de aprofundar e de olhar, um olhar mais sensível, mais cuidadoso, mais acolhedor, com mais empatia. Isso vai acabando dentro de nós e a gente fica parecendo que vê um negócio ruim, difícil e não faz nada dentro da gente. Então a leitura, ela é uma porta aberta para isso. A leitura é uma porta aberta para a sensibilidade, para aprofundar aquele assunto. 20 minutos por dia de leitura pode tirar nós todos de sermos pessoas rasas, superficiais, que falamos de qualquer bobagem e de que não aprofundamos, que falamos só de futebol ou que falamos só das notícias que acontecem na televisão. Então a gente precisa, para nós, e ensinarmos os nossos filhos a construirmos conteúdos que são importantes para a sua família, construir conteúdos que são importantes para a minha família, para os meus pequenos, entre eu e meu marido, conteúdos, assuntos profundos que faz a gente refletir em nós mesmos, nos nossos valores em família, sentar para conversarmos num jantar, né? Num café da manhã de final de semana que é mais tranquilo, trazer assuntos, né? Às vezes o assunto de um livro que vocês estão lendo e aquele personagem tá fazendo aquilo tudo e vocês sentam e refletem e para perguntar para as crianças o que eles acham, se tá certo, se é bom, né? Porque ainda dá tempo, sempre dá tempo da gente parar e construir os valores da nossa família. Sempre. Que a gente comece hoje, agora. Isso traz um bem-estar e uma paz muito grande para todos nós. Um ótimo dia.